Nessa aula eu vou te ensinar como costurar esse porta-filtro de café, o famoso filtro Melita, de uma forma bem fácil. Se você é iniciante e está procurando um passo a passo que seja bem fácil para você fazer, essa é a aula que você precisa assistir. Muito prazer, eu sou Thaís Dias, professora de costura criativa, e aqui eu sempre estou trazendo aulas principalmente para quem está começando na costura criativa. Gente, e nessa aula eu também vou mostrar para vocês como fazer o molde aí na sua casa. E todas as informações dos materiais que eu estou utilizando na aula, eu vou deixar aqui abaixo na descrição a lista dos materiais e tecidos que eu utilizei. Então, vamos lá começar o nosso passo a passo? Para fazer o molde é super fácil. Aqui eu tô com o meu Melita, esse aqui é o 102, e eu primeiro peguei uma folha sulfite, posicionei ele aqui como molde e risquei. Depois disso, eu vim com a régua e marquei 2 centímetros, dei uma margem de 2 centímetros. E para fazer a parte de cima, eu só vim aqui, posicionei a fita a partir dessa linha e fui traçando, e aí eu risquei. Então, esse aqui é o molde. Você vai fazer o molde a partir do Melita, e aí você pode fazer o molde a partir do seu Melita. Esse aqui é o menor, então ele cabe esse filtro menorzinho. E você pode pegar o maior também e fazer o seu próprio molde. E aí depois é só a gente cortar em cima dessa linha e usar ele para riscar lá no nosso tecido. Então, eu estou aqui já com o meu tecido para a gente começar a fazer o nosso porta-filtro. E aqui eu cortei uma faixa de 47 centímetros por 17. Já era quase um retalho que eu tinha do meu pano, então eu tô aproveitando ele. E aí, essa parte externa eu estruturei numa manta R2, uma manta um pouquinho mais fina. Vocês podem fazer tanto na R1 quanto na R2. Essa, como é uma gramatura 100, ela é um pouco mais fininha e fica bom para fazer esse tipo de trabalho. E para deixar ainda mais estruturada, eu fiz aqui um matelacê. Então, é importante a gente preparar o nosso tecido assim antes, para depois a gente vir com o nosso molde e cortar. E na mesma medida eu tirei uma vez no forro. Como eu já tinha essa faixa aqui para aproveitar, eu fiz dessa forma, mas você pode cortar também com o tamanho aqui do nosso molde, com uma sobra para você poder posicionar e riscar. O meu tecido ele tem direção, então é muito importante quando vocês forem fazer esse tipo de peça, observar na hora de cortar o tecido e também na hora de posicionar para riscar. Então, aqui riscado e cortado, eu vou reservar esses dois aqui e já também dividir o meu forro. Aqui eu peguei uma faixinha, ela mede 4 centímetros por 15 e ela vai servir como uma alcinha caso você queira pendurar a sua peça. Aqui eu vou começar por ela, então eu vou vincar ela dessa forma e vou vir aqui abrir, vou colocar meu tecido aqui pra dentro, vincar novamente, fazer mais um vinco aqui e vou na máquina e costurar ela bem na beiradinha, pespontando só esse cantinho. Depois a gente pode vir, se quiser, pespontar o outro para ficar igual. A minha eu vou fechar então ela só aqui. Então, minha faixinha já tá pronta. E eu vou pegar, então, uma das partes externas do nosso porta-filtro e eu vou posicionar essa faixinha na parte superior. Aqui, então, para isso, a gente dobra a nossa peça ao meio. A gente pode tanto marcar com um giz ou com uma canetinha ou dar um piquezinho. Eu vou dar um pique com a própria tesoura. Achou o meio? A gente vai pegar, então, a nossa tirinha e vai centralizar ela, deixando uma sobrinha aqui. Vou na máquina e costurar aqui, prendendo. Então, já posicionei, costurei aqui. Vamos, então, pegar o nosso forro. Tudo que eu fizer agora com essa, eu vou repetir com o outro lado. Eu vou colocar a estampa da parte externa de frente com a estampa do forro. E agora, eu vou lá na máquina e costurar com um pé de máquina, primeiro só na minha curvinha. Eu vou iniciar por aqui, vou arrematar, vou vir aqui tudo e finalizar arrematando aqui. E depois eu vou repetir a mesma coisa na minha outra parte.
Aqui já costurei, então. O que eu tenho que fazer primeiro? Aqui, como é uma parte curva, a gente sempre que tem parte curva, deve fazer alguns piquezinhos para que depois, quando a gente desvirar essa peça, ela se assente bem e a curva fique perfeitinha, fique bem feita. Então aqui, você pode cortar esse excesso que tá sobrando aqui do forro. Eu vou cortar o excesso já de uma vez, fazendo uns piques, porque eu tenho uma tesourinha aqui, que é uma tesoura de picote. Eu já posso fazer esse acabamento. Então eu vou vir aqui e já vou cortar de uma só vez, tirando o forro. Mas se você não tem a tesoura de picote, você pode pegar uma tesoura normal e vir e dar piquezinhos, respeitando dessa forma aqui, respeitando a costura, sem acabar pegando a costura e descosturando a sua peça. Então primeiro eu vou vir e já cortar toda essa parte de cima também, respeitando aqui a minha costura. E aí, se você for fazer o piquezinho, tem que fazer na peça toda. E para quem ainda não conhece e não tem essa tesoura, ela é maravilhosa. Eu sempre indico às alunas que fazem muitas peças assim, ter uma tesoura dessa é uma mão na roda. Então, eu vou deixar aqui na descrição o link, se você quiser adquirir essa tesoura também. Aqui, eu já fiz isso nos dois. Esse aqui eu joguei ele todo pra cá. E aqui, se você quiser deixar um detalhezinho, uma bordazinha aqui nessa parte de cima, é legal a gente deixar uma sobrinha no forro. O meu forro tá o tamanho exato. Também tava aproveitando retalhos. Mas se você quiser deixar uma bordinha aqui, você pode cortar o seu forro um pouquinho maior e aí dá pra deixar. Aqui no meu caso, eu não vou deixar, como eu tô aproveitando o tecido. E aí aqui eu vou deixar ele dessa forma e vou agora cortar o excesso que tá sobrando aqui nas laterais. E com o forro aqui, então, já todo esticadinho, eu vou na máquina agora e fazer uma costura de pesponta com meio pé de máquina. E já vou aproveitar e prender ele aqui nas laterais também. Então aqui, ó, já estou com os dois pespontados e costurado. Agora a gente vai fechar. Para fechar, eu vou posicionar a estampa de frente com a estampa, vou alinhar bem e vou na máquina e costurar só com uma costura de segurança, ou seja, de meio pé, aqui na lateral, no fundo e na outra lateral. Então, já tá costurado. Agora, se estiver sobrando algum tecidinho, alguma manta, a gente pode refilar. E eu vou dar um piquezinho bem pequenininho aqui nessa lateral. E aí é só a gente desvirar a peça pro lado do direito. Agora, com a nossa peça virada para o direito, a gente tem que dar um acabamento para não ficar aparecendo essa manta. Aqui eu empurrei bem os cantinhos. Se quiser, pode ir no ferro e passar para assentar. E para isso, a gente vai fazer um acabamento de costura francesa. A costura francesa, a gente vai fazer agora uma nova costura aqui, agora um pouquinho maior. Essa aqui a gente fez com meio pé, a gente faz com um pezinho de máquina. Já vai pespontar essa peça e aí a gente vai conseguir esconder essa manta que tá aparecendo e a gente não precisa passar um viés aqui e fica mais fácil para você conseguir dar um bom acabamento aí na sua peça. Então, eu vou lá na máquina e aqui eu vou fazer um retrocesso um pouco mais reforçado. Vou fazer de 3 a 4 vezes para que depois essa peça não fique soltando. Finalizei então aqui o meu pesponto e agora, pra gente deixar essa peça fechada, eu vou aplicar aqui o botãozinho. Esse aqui é o botãozinho tic-tac, que é o botãozinho Ritas. E aí eu preciso do balancinho. Caso você não tenha o balancinho, você pode ir em alguma loja que aplica ou também pode deixar abertinho. Então aqui eu vou achar o meio, eu vou com o auxílio desse agulhão fazer aqui um furinho para mim conseguir colocar os meus botõezinhos. E o agulhão também é um acessório que, se você precisar, vou deixar o link aqui na descrição. Então, pessoal, vocês viram que é um passo a passo muito rápido de fazer, bem simples e que a gente gasta pouquíssimo material. Eu também fiz utilizando o mesmo tecido, pouquíssimo tecido, esses dois projetos que estão aqui do lado, que é um pano de prato e também uma luva térmica de cozinha.
E é um projeto que, se você já está fazendo peças para casa, você não pode deixar de fazer também. Então eu vou deixar aqui na descrição para vocês, ou nos cards já anexado, as aulas desses dois projetos, tanto da luva quanto do pano de prato, e eu te convido para ir lá assistir também. E se você gostou da aula, deixa seu like, isso ajuda muito o nosso canal a crescer. E também comenta aqui o que você achou desse projeto, que eu vou adorar saber. E se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, que sempre que sair aula nova aqui no canal, você não vai ficar de fora. Então, eu te vejo lá na nossa próxima aula.